Fala, alunos e alunas! Chegando aí para mais uma importante aula do nosso projeto Lei Complementar 153/2016, esquematizado, Estatuto dos Servidores Públicos do município de Aracaju. Vamos lá, galera! Toda atenção! Quando você pensa nesse processo esquematizado, qual é o grande objetivo? Você entender as estratégias que são utilizadas por um grande método criado por mim, professor Alan Vinícius. O método AV4.4. Este método ele está relacionado ao como você desenvolver uma estratégia de estudos adequada, focada em 4 grandes pilares: planejamento de estudos, organização de estudos, aprendizado eficiente e inteligência emocional. Na aula de hoje, eu vou precisar utilizar uma grande estratégia do método. É o pilar de número 3, é o pilar do aprendizado eficiente. Porque o que eu quero com você com a temática da aula de hoje? Que você aprenda, que você entenda 2 grandes formas de provimento, ou seja, tanto o cenário da reintegração quanto o cenário da recondução. Você precisa entender exatamente em qual patamar estas formas de provimento elas estão inseridas. E é extremamente importante que você vislumbre lá o artigo 10, que vai tratar exatamente das 7 formas de provimento. Então é de extrema importância que você entenda esses aspectos. A partir dessa perspectiva, vamos observar exatamente o que é que nós temos. A reintegração, aqui está o dispositivo, e você pega um dispositivo como esse e lê exatamente o que é a reintegração. O artigo 27 ele vai trazer exatamente o significado dessa reintegração, vai trazer cada ponto atinente ao que é que ela significa, quando é que ela se dá. Ela traz ainda a hipótese do cargo ter sido extinto, o que é que acontece, e se o cargo estiver provido. Isso na reintegração. Isso também traz a linha da recondução. Ou seja, o que é recondução, as situações em que ela acontece e se o cargo estiver provido, qual será a consequência. Então, este é o ponto atinente tanto à reintegração quanto à recondução. E aí você precisa entender que as duas vão se enquadrar como formas de provimento. São provimentos. E elas são de logo endereçadas. Olha 2 peculiaridades aqui, ó. Retorno do servidor estável. Reinvestidura do servidor estável. Então, a primeira linha que você precisa enxergar é que tanto a reintegração quanto a recondução, elas estarão relacionadas a servidores estáveis. É de extrema importância que você vislumbre isso. São servidores estáveis que vão especificamente ter acesso a estes institutos, ou seja, já passaram pelo estágio probatório e já estão numa situação definitiva. E eu estou falando também de servidores efetivos aqui. E aí você vai precisar entender uma esquematização desse processo, porque quando a gente esquematiza, isso vai ficar mais simples de você entender o processo. Olha só, então, o que você vai precisar ter é justamente uma análise esquemática. E antes de efetuar essa análise esquemática, gostaria de trazer para você o seguinte: se neste momento você está no meu canal no YouTube, você tem 3 grandes atribuições a executar. Primeiro, aqui nessa parte de baixo, você tem a opção de se inscrever no canal. E além de se inscrever no canal, existe um sino que fica nessa parte que você deve ativar as notificações. Ou seja, todas as vezes que existirem novas aulas forem postadas sobre a Lei Complementar 153, bem como sobre outras legislações, como por exemplo a 8.112, você vai ser notificado ou notificada pelo YouTube. Além disso, existe um joinha, um legalzinho, um gostei. Se você clica nesse gostei, o que é que o YouTube ele enxerga? Que o meu conteúdo, o conteúdo do professor Alan Vinícius, os ensinamentos do método AV4.4, eles são importantes para você.
Então, toda vez que tiver uma aula nova, uma nova mentoria, todos esses conteúdos serão disponibilizados em primeira mão para você. Além disso, todos os aspectos de aulas atinentes à Lei Complementar 153 de 2016 estão no meu site. E é com muita atenção que eu lhe peço que visualize o que está aqui abaixo. Na descrição desse vídeo, você tem acesso a duas grandes ferramentas. Primeiro, ao meu canal do Telegram, onde diariamente você recebe questões inéditas e comentadas por mim. Diariamente. O Telegram é um aplicativo de mensagem semelhante ao WhatsApp. Quando você clica, você tem acesso ao Telegram, você saberá, tintim por tintim, cada forma de executar comentários e, consequentemente, reter o conteúdo programático a partir de questões. Além disso, o grande convite vai para você estar no meu site www.profalanvinicius.com/método AV-LC 153. Porque com isso, você vai ter acesso exatamente ao seguinte, você vai colocar para cadastrar o seu e-mail. E quando você cadastra o seu e-mail, o que é que acontece? Toda aula nova eu lhe envio, eu lhe aviso que tem uma aula nova. E não só isso, através desse e-mail eu vou lhe mandar os cadernos de questões atinentes à Lei Complementar 153. A periodicidade de postagem é uma periodicidade semanal e as questões vão ao ar toda sexta-feira. Então, às sextas-feiras, as questões elas vão ao ar atinentes à Lei Complementar 153 de 2016 e você só tem acesso se estiver aqui, porque está tudo sistematizado. A aula e a questão, e o grupo de questões, a aula e o grupo de questões. Então, eu posto a aula nova na quarta-feira, na sexta-feira você tem acesso ao grupo de questões atinentes àquela aula que foi ministrada na quarta. Então, é extremamente importante que você faça isso. Mas vamos voltar aqui para entendimento da análise esquemática. Na análise esquemática, imagine o seguinte, que eu tenho um cargo A e que eu tenho um cargo B. O cargo A, veja, ele era ocupado especificamente por Carlos. Imagine, aliás, antes de eu falar de Carlos, deixa eu falar de Caio. Caio ocupava o cargo B, Caio é um servidor estável. E Caio foi demitido. Então, demissão de Caio. Então, o cargo B ficou vago. Agora sim, para o lugar dele, veio Carlos, que também é um servidor estável. E que para o lugar de Carlos, para ocupar o cargo A, veio Cauã. E você vai lembrar, isso é importante agora porque vai fazer parte do macete, Cauã é o nome do meu filho, que é ruivo, por isso que está escrito em vermelho, Cauã. Tá bom? Ok. Então veja que Carlos saiu do cargo A para o cargo B, Caio é estável e Carlos especificamente também é estável. Cauã não importa se ele é estável ou não. Você vai visualizar por quê. Imagine o seguinte, que esse é o cenário vislumbrado. No entanto, o que é que aconteceu? Houve uma invalidação da demissão. E essa invalidação da demissão, ela pode ser feita de duas formas. Ou por decisão administrativa, e aí será um cenário atinente a uma revisão do processo administrativo disciplinar, ou pode ser por uma decisão judicial. A decisão judicial pode ser tanto revendo uma outra decisão judicial de demissão, quanto revendo o PAD. Então, com esse cenário, o que é que acontece? Existe aqui,
para Caio um retorno. Ou seja, Caio, ele sofre uma ré, olha como tem que ser escrito, uma ré em, tem que ser escrito assim, ó, cada uma com uma letra diferente. Uma reintegração. Uma reintegração. O que é uma reintegração? Como eu digo, é uma ação de retorno do servidor estável a partir da invalidação de uma demissão e tira quem está, independente se quem está é estável ou não. Neste caso é Carlos. Então Caio, que foi o reintegrado, ele tira quem está. E o que é que tem que estar na sua cabeça? Que é com ganhos retroativos, ou seja, com o ressarcimento de todas as vantagens. Ou seja, tudo que ele deixou de ganhar no período, ele vai ser agora especificamente ressarcido. Como eu brinco, a depender do valor, ele vai receber uma bolada, ele estará bem financeiramente. Só que, lógico, passou por maus bocados durante o período. Então a reintegração ela tira. Ah, Alain, mas se o cargo já tivesse sido extinto, aí vai ter que ser exatamente como aqui foi vislumbrado. O servidor ficará em disponibilidade se o cargo foi extinto, até seu adequado aproveitamento. Mas nesse caso aqui, veja que o cargo não foi extinto. O que aconteceu foi o seguinte: encontrando-se previsto, seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem. Ou seja, quem era o eventual ocupante? Era Carlos. Então eu já sei o que aconteceu com Caio, retorna, tira Carlos e é ressarcido de todas as vantagens. Agora o que você precisa saber? E o que acontece com Carlos? Carlos, que é um servidor estável e estava ocupando o lugar que era ocupado anteriormente por Caio, ele será reconduzido. E essa recondução tem que estar muito clara, que é sem direito à indenização. É sem direito à indenização. E aqui você vai precisar pensar assim, ó, esta recondução. Você vai precisar pensar dessa forma: RE com a cor, o C com outra, o O com outra, o N com outra, o D com outra e as outras letras. O que você vai pensar? Que é um retorno ao cargo que ocupava. Nesse caso, Carlos vai voltar para o cargo A. Só que tem um detalhe. Quem é que está no cargo A? Cauã. E aí você vai lembrar da seguinte brincadeira, do seguinte detalhe. Você vai lembrar assim: no meu filho ninguém mexe. Bora! No meu filho ninguém mexe. Se é no meu filho ninguém mexe, qual é o detalhe que você vai vislumbrar? Qual é o detalhe que você vai vislumbrar? Cauã não sai. Alain, mas não é estável, não importa, não sai sendo estável, não sendo estável, de jeito nenhum, Cauã será retirado do cargo. Então, no meu filho, ninguém mexe. Então, o que é que você vai associar que Carlos não vai tirar? Por quê? Ele só vai ser reconduzido se não tiver ninguém. Porque se tiver alguém, Carlos precisa deixar. E nesse caso é Cauã. Cauã fica no cargo. Então, o que é que vai acontecer com Carlos? Ele será aproveitado em outro cargo. E se não tiver um cargo vago para ele ser aproveitado, vai ser posto em disponibilidade até especificamente surgir uma outra possibilidade de um cenário atinente especificamente a um aproveitamento. Então esse é o cenário
que está aqui descrito. Ver, e eu tornei isso de uma forma prática para você. Então, encontrando desprovido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observado o disposto do artigo 30 desta lei complementar, ou seja, ou poderá ser posto em disponibilidade, como aqui está, sem direito à indenização, ou, vamos lá, reconduzido, ou aproveitado especificamente aproveitado em outro cargo ou ainda posto em disponibilidade. Na verdade, era este artigo, porque a gente está falando da recondução e que gerou uma recondução. Então, veja que esse é o cenário que está aqui traçado pelo esquema envolvendo Caio, Carlos e Cauã. Alan, por que nomes parecidos? Porque é exatamente assim que as bancas examinadoras elas fazem. Elas cobram, elas colocam nomes parecidos para que você possa perder a questão por alguma informação ligada a esses nomes. Então, com isso, não se esquece, se inscreve na página, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu legal, o seu joinha, além de se inscrever no site, porque assim você receberá o acervo relativo às aulas, inclusive as questões relacionadas a essa aula teórica. Beleza, galera? Com isso, nós fechamos mais uma importante aula tinente à Lei Complementar 153 de 2016, esquematizado. Um grande abraço, estamos juntos e até as próximas aulas. Valeu! Rumo à aprovação!